Chama-se Echelon. É tão ultra secreto que nenhum elemento do governo admitirá sequer a sua existência. Quem sabe dir-nos-á oficiosamente que Echelon é sinónimo de uma sociedade de partilha de informações que inclui a Grã-Bretanha, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e os Estados Unidos, e que é liderada pela Agência de Segurança Nacional Americana, a NSA. Juntos, estes países vigiam os 4 cantos do mundo, ouvindo chamadas telefónicas, lendo faxes e e-mails e monitorizando até operações de multibanco. Em 2003, na véspera da guerra do Iraque, o secretário de Estado Colin Powell abriu uma pequena janela para o mundo do Echelon, ao revelar alguns dos seus segredos às Nações Unidas. Conversas interceptadas como esta, entre 2 oficiais superiores iraquianos. Remove. The expression, I got it. Nerve agents. Wherever it comes up, got it, wherever it comes up. Because the senior officer is concerned that somebody might be listening. Well, somebody was. Powell tentava demonstrar que o governo iraquiano escondia armas químicas. Ao mesmo tempo, porém, tratou-se de uma admissão pública sem precedentes de que os Estados Unidos tinham o exército iraquiano sob escuta. É provável que os Estados Unidos tenham captado os excertos citados por Powell através do Echelon. Nesse caso, a partir de um posto de escuta britânico, especialmente bem situado para captar mensagens oriundas do Médio Oriente. Echelon foi fruto da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália e os outros aliados cooperaram para interceptar as comunicações japonesas, alemãs e de outros inimigos e trocar informação a nível da decifração de códigos. Foram muito bem sucedidos. Os Estados Unidos decifraram o extremamente difícil código púrpura japonês. Os britânicos, com a ajuda americana, decifraram o código alemão Enigma. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma vontade de continuar a aproveitar esses conhecimentos e capacidades. A relação foi formalizada pelo Acordo Estados Unidos-Reino Unido, assinado em 1948. Os 5 países que assinaram o acordo, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá, concordaram em partilhar toda a informação recolhida pelos seus serviços secretos contra o seu principal inimigo da época, a União Soviética. A URSS foi o alvo principal dessas agências secretas durante cerca de 40 anos, até ao seu colapso. Os 5 países reúnem-se pelo menos uma vez por ano para escolher os alvos em que querem concentrar-se. Dividiram o mundo em áreas que cada país podia vigiar melhor. Por exemplo, a Grã-Bretanha pode vigiar melhor a Europa devido à sua localização. A Austrália vigia melhor o Sudoeste Asiático e o Pacífico. O Canadá pode captar informação oriunda dos polos. Dividem o mundo em blocos onde têm esferas de interesse a nível de espionagem. Depois decidem quais os alvos que serão vigiados. Durante anos, concentraram-se em interceptar comunicações de alta frequência, como os sinais de rádio e televisão, enviados e captados por grandes antenas. A NSA era exímia em interceptar essas comunicações. Inicialmente era desse modo que os russos comunicavam. Trocavam informações entre as suas forças militares, o exército, a marinha e a força aérea. A NSA também começou a monitorizar as comunicações por micro-ondas, sinais que difundiam milhares de chamadas telefónicas de torre para torre e para o espaço, onde eram captadas por um satélite. Lançaram grandes satélites para o espaço a uma distância de 35.936 km e interceptavam esses sinais provenientes de Moscovo ou Vladivostok, como se tivessem montado uma simples escuta telefónica. Quando os satélites começaram a ser usados para comunicações de voz na década de 1970, a tarefa da NSA tornou-se bastante mais fácil. Quando as comunicações por satélite se tornaram frequentes, captar essas informações passou a ser tão simples quanto usar um grande prato para recolher chuva. Como os sinais emitidos por satélite cobrem uma área muito mais vasta, a NSA só teve de construir a sua estação de captação ao lado da estação terrestre comercial.
Foi o que fizeram. Realizavam as escutas em centrais adjacentes à estação de comunicações comerciais. Eventualmente, a NSA e as suas associadas em recolha de informações, ou SIGINT, como são designadas, construíram centrais adjacentes a todas as estações terrestres do globo para captarem os sinais numa pista comercial. Entre elas, a estação de Minuit Hill, no norte de Inglaterra, considerada a maior estação de espionagem do mundo. O sistema revolucionou sob muitos aspectos a forma como monitorizávamos as comunicações entre a União Soviética e os seus aliados. Conseguimos ouvir conversas entre diretores de fábricas dos Urais e os seus superiores em Moscovo sobre a quantidade de tanques que a sua unidade produzia e quantos ICBM seriam enviados para silos espalhados pelo território. Era um meio muito importante através do qual a NSA e as suas associadas conseguiam saber o que se estava a passar no interior da União Soviética com grande pormenor. Com os novos postos de escuta, o volume de informação explodiu. Quase todas as escutas modernas obedecem ao princípio do aspirador. Intercepta-se um grande volume de comunicações que tem de ser analisado em função do que é interessante, do que é relevante e do que não tem interesse. Na década de 1970, desenvolveu-se um software com o nome de código Echelon para que os aliados pudessem trocar eficazmente informação secreta. As informações eram tratadas por supercomputadoras, quer por reconhecimento de palavras-chave, de voz, de frase ou de um número marcado, e selecionavam-nas de variadas formas. Cada país fornecia palavras-chave ao sistema para especificar o tipo de comunicações que lhes interessava. Os australianos podiam estar interessados em comunicações relacionadas com a venda de armamento à Indonésia, os britânicos com os desenvolvimentos políticos argentinos relacionados com as Maldivas. Podiam inclusive informar as estações de comunicação terrestres que queriam ter conhecimento de todas as trocas de informações com determinadas palavras que refletiam esses interesses. Ao longo dos anos, a aliança Reino Unido-Estados Unidos evoluiu para um Estado virtual, coloquialmente designado Echelon. O quartel-general da NSA, designado Crypto City, no Fort Meade, Maryland, tornou-se a sua capital. É aqui que todos os sinais mundiais de informação são recolhidos, descodificados e analisados. Aqui, num edifício rodeado por cães de guarda e arame farpado, ninguém entra sem passar por um sistema de segurança apertado. Attention, attention. It's a fingerprint identification system. Identity confirmed. Access granted. Os funcionários não levam as chaves do escritório para casa. Recebem uma nova todos os dias. De manhã não podem simplesmente ligar os seus computadores. You'll see the red circle came around my face that indicated it found a face. Now there's a green one there that indicates that it recognized my face. And now you can type on the computer. Now the computer's mine to do with what I wish. Now you can try to be me, and when you come into just step in front of it, it has recognized that there is a face present, but it's not my face, and you're not allowed to use the computer. Wrong face. Wrong face. The fake Dave. Este molde foi feito por uma dessas empresas que fazem máscaras para Hollywood. Foram utilizadas várias técnicas especiais para recriar a tez e produzir um material muito semelhante à pele. Vamos usar o Dave falso para tentar aceder ao sistema. Como pode ver, o falso Dave foi reconhecido como um rosto. Formou-se um círculo vermelho à sua volta que não passa a verde, porque o modelo não foi reconhecido como o verdadeiro Dave. Este é o epicentro da agência. Trata-se de uma sala tão secreta que só foi mostrada aos jornalistas uma vez antes do 11 de setembro. Mesmo assim, a captação de som não foi autorizada e as luzes de alerta dispararam para avisar que estranhos tinham penetrado no perímetro. As interseções de todo o tipo de comunicações são filtradas neste centro de operações 24 horas por dia e 7 dias por semana, em tempo real. Digamos que se trata de informações vindas diretamente de quem as transmite. Por exemplo, esta conversa decorreu em 2001 entre artilheiros de baterias aéreas que se preparavam para alvejar um avião americano que controlava a zona de exclusão aérea sobre o Iraque.
Captar tais comunicações é uma tarefa hercúlea. Embora saiba quão difícil é, o diretor da NSA não o revela. As suas dimensões reais a nível de pessoal e orçamento ainda são secretas. No entanto, posso dar-lhe uma noção da sua magnitude. Envolve dezenas de milhares de pessoas e milhares de milhões de dólares. Neste momento, os militares e os civis são em igual número. A NSA é assim. Ninguém sabe quantos milhares de pessoas trabalham para os associados do Echelon. A informação é secreta. Contudo, apesar desse elevado número de funcionários, continua a ser uma tarefa hercúlea. O problema é que há muita informação. Um posto de escuta, por exemplo, na Inglaterra, capta cerca de 2 milhões de comunicações por hora, o que é um número muito elevado. O principal objetivo recente da NSA e dos seus associados do Echelon é selecionar as comunicações pertinentes para o combate ao terrorismo. Muitos peritos acreditam que no âmbito da guerra contra o terrorismo, as comunicações interceptadas tornaram-se o principal meio através do qual o governo americano tenta detectar, deter e entregar à justiça os terroristas. Contudo, e até agora, o sucesso do Echelon no combate ao terrorismo tem sido relativo. Nunca houve indícios relativos ao primeiro atentado contra o World Trade Center, nem do ataque ao USS Cole. Nunca houve indícios do atentado contra as torres Colbart na Arábia Saudita, nem houve indícios do ataque às embaixadas americanas na África Oriental. E também não foram detectadas comunicações relativas ao ataque do 11 de setembro. Como pode o Echelon enfrentar os novos desafios da guerra contra o terrorismo? Durante mais de 50 anos, a NSA e os seus associados do Echelon foram considerados os melhores do mundo ultra-secreto da interseção de comunicações. Durante a Guerra Fria, a NSA foi muito bem sucedida, pois conseguíamos vigiar a União Soviética bem de perto. Sempre que um avião descolava de uma base militar soviética, nós sabíamos. Sempre que um barco ou um submarino zarpavam do porto, os Estados Unidos sabiam. Contudo, esse sucesso nunca se verificou na guerra contra o terrorismo. A Al-Qaeda era tudo o que a União Soviética não era. Fundamentalmente, não era um alvo fixo. Os seus elementos deslocavam-se entre vários países do mundo. Um dia estavam num país e no dia seguinte noutro. Não usavam os mesmos meios de comunicação. Usavam um telefone por satélite aqui, um telemóvel ali e uma rede LAN além. Recorriam a e-mails anónimos e a servidores. Então, e subitamente, a NSA viu as suas funções serem bastante dificultadas. A NSA começou a vigiar a Al-Qaeda no início dos anos 90 sem grande sucesso até 1996. Foi então que Osama Bin Laden se mudou para o Afeganistão, onde a única forma de poder comunicar com o mundo exterior era através de um telefone por satélite. Quando Osama Bin Laden começou a utilizar esse meio de comunicação, a NSA começou a interceptar as suas chamadas telefónicas. Ele usava um serviço denominado Inmarsat, um sistema de satélite usado por navios e exploradores em zonas remotas. Bin Laden usava esse telefone e a NSA interceptava as chamadas. Identificámos o número de telefone de Osama Bin Laden, bem como os números de alguns dos seus principais associados, alguns dos quais estavam no Afeganistão, outros viviam na Grã-Bretanha ou no Iêmen. Ao identificarmos os seus principais cabos e os seus números de telefone, conseguimos monitorizar as suas comunicações durante boa parte do final da década de 90. Entre 1996 e 1998, a NSA interceptou mais de 2.000 horas de chamadas feitas de e para o seu número. Durante os 2 anos que monitorizamos as comunicações telefónicas via satélite de Osama Bin Laden, usamos esses dados e os dados referentes a outros líderes da Al-Qaeda para desmantelar uma série de ataques terroristas no estrangeiro. De acordo com a AID, só em 1998 estas conversas revelaram e guraram planos para sequestros de aviões comerciais e 7 ataques a alvos diplomáticos e militares americanos, incluindo o que visava as forças americanas estacionadas na base aérea de Prince Sultan, na Arábia Saudita. Tal foi extremamente significativo.
uma vez que a NSA não conseguiu descobrir o plano da Al-Qaeda para atacar as Torres Kolbart de Darain, na Arábia Saudita, em 1996. 19 soldados americanos morreram. Nesse caso em particular, não houve qualquer alerta anterior ao atentado que tivesse permitido a Washington impedi-lo. No caso da base aérea de Prince Sultan, houve informações que nos permitiram evitar o ataque. Em agosto de 1998, a NSA e os seus parceiros do Echelon foram apanhados de surpresa, quando caminhões armadilhados destruíram as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, matando 224 pessoas. 2 meses depois, chamadas interceptadas do telefone de Osama Bin Laden revelaram que ele planeava encontrar-se com os seus principais comandantes num campo de treino em Khost, no Afeganistão. Os Estados Unidos bombardearam o campo com mísseis de cruzeiro. Contudo, Osama Bin Laden escapou e pouco depois deixou de usar o telefone. Algumas pessoas especularam que deixou de usar o telefone porque percebeu que este não só transmitia informações e permitia fazer chamadas, mas também emitia um sinal que podia ser usado para guiar mísseis de cruzeiro. 2 anos depois, a Al-Qaeda atacou o USS Cole no Iêmen, matando 17 americanos. Quando a catástrofe do USS Cole ocorreu, trouxe para a minha secretária, neste gabinete, todos os relatórios da NSA que pudessem estar relacionados com o sucedido. Revi-os um a um. Segundo Aiden, a NSA não tinha ignorado qualquer informação. Simplesmente não houve qualquer aviso. Não posso garantir-lhe, ou melhor, recuso-me a garantir que mesmo dando o nosso melhor, não sucedam fatalidades aos americanos. Estamos perante adversários muito dedicados e perigosos. Trabalhamos arduamente contra eles que, obviamente, se empenham em proteger-se muito bem contra nós. No verão que antecedeu o 11 de setembro, foram interceptadas mais de 30 comunicações que sugeriam atentados contra alvos americanos. As pessoas interceptadas falavam propositadamente de forma vaga. Referiam-se a aspectos específicos das operações, usando frases como "o frigorífico será entregue amanhã", uma das expressões usadas nessas comunicações. Partiram do princípio de que seriam ouvidos e de que, se isso acontecesse, não revelariam grande coisa, e acertaram. Contudo, no dia anterior ao 11 de setembro, 2 mensagens importantes foram interceptadas. O jogo começa amanhã e amanhã é hora zero. É preciso compreender que estas 2 frases ambíguas, fora do contexto dos atentados do 11 de setembro e no contexto de uma conversa bastante mais abrangente de que foram extraídas, não nos permitiram determinar se referiam a uma operação na Europa, na Ásia, no Médio Oriente ou nos Estados Unidos. É muito difícil retirar este tipo de informação de um contexto e determinar que amanhã os terroristas vão destruir o World Trade Center. Quando as reportagens noticiosas revelaram o quanto a NSA e os seus associados tinham ouvido, Bin Laden e os seus seguidores começaram a agir com mais cautela e astúcia. Um dos elementos associado a ele usava um telefone por satélite ou um telemóvel e os Estados Unidos monitorizaram-no. Foi graças a isso que se aproximaram de Bin Laden, descobrindo que se encontrava em Tora Bora. Foi em dezembro de 2001 quando Bin Laden estava escondido nas grutas de Tora Bora, no Afeganistão. Bin Laden e a pessoa que detinha o telefone por satélite decidiram que seguiriam rumos diferentes. Foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos concentraram-se no elemento que detinha o telefone e 1 ou 2 semanas depois capturaram-no. Nessa altura, porém, Bin Laden já tinha escapado. Apesar do fracasso, os sinais interceptados ajudaram a descobrir alguns dos membros mais procurados da Al-Qaeda. Um dos principais terroristas da Al-Qaeda que detivemos, o Sheikh Mohammed, foi seguido de Quetta a Rawalpindi, onde foi capturado. Encontraram-no monitorizando as chamadas via satélite que fez para alguns dos seus compatriotas, que também estavam escondidos no Paquistão.
podia ter permitido a descoberta de mais elementos da Al-Qaeda e levado à captura de Bin Laden. Esse foi um dos feitos mais significativos da SIGINT na guerra contra o terrorismo. Houve outros sucessos bastante relevantes no combate ao terrorismo. Em 1999, a conspiração do milénio para fazer explodir o aeroporto internacional de Los Angeles foi gorada graças às informações recolhidas pelo Echelon. Conseguimos deter o bombista na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Graças a informações fornecidas pelos nossos compatriotas canadianos, conseguimos provar que o indivíduo em questão não era como afirmava ser, apenas um turista com uma mala misteriosa repleta de explosivos de alta potência. Trabalhámos arduamente. Nesse período fomos bem-sucedidos. Estou seriamente convencido de que salvámos vidas. Como a tarefa de recolha de informações é sensível, raramente a opinião pública é informada de conspirações desmanteladas com sucesso. O procedimento tradicional das agências de informação de proteger as fontes e os métodos é particularmente importante para uma organização de interseção de comunicações como a nossa. O adversário pode deitar tudo a perder, optando por outro meio de comunicação. Desse modo, somos extremamente cautelosos a falar sobre nós. Na verdade, quase todas as vezes em que as informações foram reveladas, as suas fontes desapareceram. Foi o caso do ataque russo a um avião coreano que transportava 269 passageiros em 1983. Infelizmente, a quando do ataque divulgamos as transcrições das comunicações do caça russo. Embora tenhamos provado que a União Soviética tinha despenhado o avião, perdemos um grande número de fontes de informação altamente produtivas. Na época, Echelon também estava a interceptar as comunicações líbias. Depois do atentado à bomba numa discoteca de Berlim em 1986, a Líbia tornou-se imediatamente suspeita. A NSA e os seus parceiros interceptaram uma série de mensagens codificadas enviadas para Trípoli pelo Comando Líbio de Berlim Oriental. Referiam o sucesso da missão e que o coronel Gaddafi, o dirigente da Líbia, ficaria muito satisfeito com as notícias que leria no jornal do dia seguinte. O presidente Reagan decidiu retaliar bombardeando Trípoli. The evidence is now conclusive that the terrorist bombing of La Belle discotheque was planned and executed under the direct orders of the Libyan regime. Reagan teve de justificar o bombardeamento de Trípoli com provas convincentes. Desse modo, fez um comunicado na televisão nacional, dizendo que as provas eram comunicações interceptadas do governo líbio. Infelizmente, um dos efeitos colaterais do discurso à nação sobre o bombardeamento do presidente Reagan foi a perda do acesso às comunicações líbias que vínhamos interceptando com bastante regularidade há muitos anos. Esse é um dos problemas fundamentais deste tipo de recolha de informação. De que serve se não a pudermos usar? Mas mais importante do que isso é estarmos preparados a pagar o preço que a sua utilização acarreta. O exemplo mais recente de uma administração que decidiu que os benefícios de divulgar escutas secretas superavam as consequências é o discurso que o secretário de Estado Colin Powell fez nas Nações Unidas em março de 2003. Quase garanto que Saddam Hussein contactou os seus comandantes e disse: "Mata o próximo que discutir questões sensíveis através da linha telefónica aberta." A necessidade de proteger as fontes das informações interceptadas é uma das razões do secretismo da NSA e das suas associadas. Contudo, esse secretismo gerou suspeitas, especialmente porque uma grande parte da informação do Echelon provém de comunicações de satélite comerciais que as pessoas presumem que são privadas. Está sempre a acontecer. As conversas de pessoas inocentes acabam na secretária de um analista da NSA. Poderão algumas destas pessoas inocentes serem americanas? A tecnologia atual, incluindo os supercomputadores e as comunicações via satélite, permitiu ao Echelon transformar-se numa superpotência espia com capacidades que muitos consideram assustadoras.
Cobre o planeta inteiro, o mundo inteiro. O Echelon capta tudo o que é transmitido mundialmente em qualquer momento. Mike Frost foi espião da CSE, a homóloga canadiana da NSA, durante 20 anos. É o único ex-agente de alta patente que fala publicamente sobre o programa Echelon. Tudo é analisado. Analisam-se gravações completas e o computador seleciona aquilo que é programado para selecionar, através de palavras-chave como bomba, terrorista ou explosão. É possível que uma conversa inocente entre duas pessoas comuns possa chegar às mãos de um analista da NSA. Não é possível nem provável, é um facto. Enquanto estive na CSE, deparei com um exemplo clássico. Uma senhora tinha assistido a uma peça escolar em que o filho participava na noite anterior e não tinha gostado do seu desempenho. Na manhã seguinte ligou uma amiga e disse algo tão simples como: ontem à noite o Danny foi explosivo. O computador selecionou a conversa. Por uma questão de zelo, o analista introduziu o nome da senhora e o seu número de telefone na base de dados de possíveis terroristas. Um dos perigos óbvios de uma entidade tão poderosa quanto a Agência de Segurança Nacional é o abuso desse poder. No passado, a NSA espiou americanos. No princípio da história da NSA, entre a década de 1950 e meados dos anos 70, a agência fez muita espionagem e muitas escutas ilegais no território americano. Interceptou ilegalmente milhões de chamadas telefónicas. Fez acordos secretos e ilegais com as companhias telegráficas americanas, como a Western Union, que lhe permitiram aceder a todos os telegramas diariamente enviados para dentro e para fora dos Estados Unidos. Essa situação durou cerca de 25 anos. Nos anos 60, a agência gravou conversas de líderes dos direitos civis como Martin Luther King. Nos anos 70, alguns dos alvos da NSA foram os ativistas anti-guerra Jane Fonda e o Dr. Benjamin Spock. Foi um grande escândalo. Nos anos 70, houve audiências no Congresso. Tentaram implantar medidas para acabar com esse tipo de vigilância injustificada de cidadãos americanos, invocando os seus direitos constitucionais. Em 78, o Congresso aprovou a Lei de Recolha de Informações Internacionais. A partir de então, a NSA tinha de obter um mandato se quisesse vigiar um cidadão americano. Para isso, criaram um tribunal ultra-secreto que emitia os mandatos. As restrições da lei americana são essencialmente duas. A primeira determina que toda a recolha de informação tem de ter implicações internacionais. A segunda, que mesmo que a recolha de informações tenha implicações internacionais, temos de tomar todas as medidas para evitar interceptar comunicações de, para e sobre americanos. Compreensivelmente, tal tornou-se mais difícil com a explosão das telecomunicações. Não nego que, face ao desenvolvimento mundial das comunicações, existe a hipótese constante de depararmos com comunicações americanas, mas dizer que o fazemos intencionalmente seria totalmente errado. Tentamos salvaguardar-nos em todas as fases do processo e respeitar o que a lei determina, ou seja, proteger essas comunicações e o direito à privacidade dos americanos. A NSA é obrigada a eliminar todas as referências a escutas americanas não autorizadas nos relatórios enviados aos seus requerentes, entre os quais se incluem o FBI, a CIA e a Casa Branca. If we're collecting against a person we believe to be a foreign target and turns out to be an American person, that is someone who is protected by the Fourth Amendment, we have to stop. I mean, turn it off. That is no longer a legitimate target. If that happens to be collected and in the processing of the information we discover that information must be destroyed. Tenho todas as razões para acreditar que a NSA não espia americanos desde 1975. Uma dessas razões é o facto de o rápido crescimento dos sistemas de telecomunicações mundiais limitar os recursos da agência para vigiar os seus alvos internacionais, o que não lhe permite disponibilizar meios para espiar americanos. Sem querer lamentar-me, já somos uma agência sobrecarregada.
Não nos podemos dar ao luxo de captar informações que não tenham implicações internacionais, nem entrar em áreas ilegítimas. Embora a lei seja clara em termos das escutas nacionais, na área internacional em que a NSA e os seus aliados de língua inglesa partilham informações através do Echelon, as regras não são tão transparentes. O caso da falecida princesa Diana é um bom exemplo. A NSA confirmou ter um fecheiro sobre ela com milhares de páginas. Teve a política alguma influência? O papel da princesa Diana enquanto celebridade internacional e como alguém envolvido na campanha internacional para banir as minas terrestres, uma causa que o governo americano não subscrevia, transformaria obviamente quaisquer conversas até sobre ela em alvos potenciais de vigilância e de escutas. Wayne Madsen, ex-tenente da Marinha destacado para a NSA, descobriu que a agência também vigiou a Greenpeace e a Amnistia Internacional. Qualquer pessoa que seja uma figura internacional, uma celebridade ou um político e que se envolva em questões que os Estados Unidos apoiam ou não, pode ser alvo da vigilância da NSA. A informação obtida é comunicada aos nossos líderes políticos americanos para os ajudar a formular políticas. Mas até Madsen ficou surpreendido ao descobrir indícios de que um determinado negociador da paz internacional foi sujeito à vigilância da NSA. Durante o conflito na antiga Jugoslávia, recebemos um memorando da NSA que dizia: o presidente Carter envolveu-se numa missão de paz privada na Bósnia-Herzegovina. Enfatizava-se que Carter não era um enviado oficial dos Estados Unidos. O aspecto mais perturbador desta situação é o facto de, se um ex-presidente dos Estados Unidos não pode ter a sua privacidade salvaguardada, quem pode? Embora a NSA partilhe informações com os seus parceiros do Echelon, Hayden garante que nunca usam e abusam dessa relação para contornar a lei. By executive order, it is illegal for us to ask others to do, but we cannot do ourselves, and we don't do it. Contudo, o ex-espião canadiano Mike Frost afirma que não é bem assim. Parece um mundo ficcional, mas não é. É real. É assim que funciona. Eu fui parte ativa nele. Fui treinado pelos americanos. Frost lembra-se de uma ajuda que o Canadá deu ao Reino Unido. Vivi em primeira mão uma situação em que a CSE fez algum trabalho sujo para Margaret Thatcher, quando era primeira-ministra. Na época ela tinha 2 ministros que, de acordo com as suas palavras, não estão do nosso lado. Queria descobrir não o que eles diziam, mas sim o que eles pensavam. Nós interceptámos comunicações feitas por esses ministros. O Parlamento inglês negou qualquer envolvimento. Não tinha feito nada, desconhecia a situação. É claro que desconheciam. Nós fizemos o trabalho por eles. Uma das poucas pessoas que reconhece terem ouvido conversas através do sistema Echelon é Margaret Newsham, que trabalhou na Minuit Hill, Inglaterra, em 1979. Entrei no edifício e um amigo disse: anda cá a ouvir isto. Ele tinha uns auscultadores postos. Peguei neles, ouvi, olhei para ele e disse: mas é um americano. Ele retorquiu: sim. Perguntei quem é e ele disse-me que era o senador Thurmond. Porter Goss, presidente da Comissão do Congresso que inspeciona a NSA, acredita que interceptar uma conversa é uma coisa e agir com base nela é outra. É possível que alguém tenha interceptado uma conversa minha. Acabei de vir da Europa. Contactei pessoas por telefone e por outros meios. É possível que me tenham ouvido. Contudo, a questão é saber o que fazem com a informação. Eu não posso controlar a poeira no éter. Está lá. Só posso certificar-me de que não há abusos de poder. É isso que fazemos. A sua comissão investigou o Echelon no final dos anos 90, quando surgiu uma série de artigos de jornal sobre a alegada invasão da privacidade dos cidadãos por parte do vasto sistema de espionagem. Inicialmente, a NSA recusou colaborar. Um dos conselheiros da NSA disse: penso que não temos de partilhar esta informação com a Comissão Reguladora. Retruquimos. Temos ordens para investigar e terão de partilhar a informação, o que fizeram. Isso só sucedeu depois de Goss ameaçar reduzir o orçamento da agência.
Contudo, a Comissão Reguladora conclui que a NSA estava a cumprir a lei e a eliminar as interceptações não autorizadas captadas pelo sistema de espionagem Echelon. Possuímos métodos para o fazer e tenho a certeza de que esses procedimentos funcionam corretamente. Depois da investigação do Congresso, a polémica sobre o Echelon esmoreceu nos Estados Unidos. Na Europa, porém, a controvérsia apenas tinha começado. Quando as primeiras referências ao sistema Echelon surgiram na imprensa europeia em meados dos anos 90, o Parlamento Europeu criou uma comissão para analisar a questão. Um relatório subsequente alegava que os Estados Unidos usavam o Echelon para fazer espionagem industrial, recolhendo informações delicadas sobre empresas europeias e entregando-as às suas concorrentes americanas. O problema não é o sistema Echelon, mas sim a forma como é utilizado. Se servir para apanhar os vilões, somos totalmente a favor dele. Se nos permite a nós, a vocês ou outros apanhá-los, nada temos contra isso. O que nos preocupa é que alguns dos meus constituintes possam ficar sem emprego, porque uma empresa americana recebeu informações sobre um negócio global. Por exemplo, o relatório alegava que a NSA interceptou todos os faxes e chamadas telefónicas entre o fabricante europeu de aviões Airbus e as linhas aéreas da Arábia Saudita, e que essa informação ajudou duas empresas americanas, a Boeing e a McDonnell Douglas, a assinar um contrato de 6 mil milhões de dólares. O relatório também referia que a empresa francesa Thomson CSF tinha perdido um contrato na área dos satélites de 1,3 mil milhões de dólares para a Raytheon. O governo americano apanhou representantes da Airbus a subornar oficiais sauditas para obterem o contrato. Usámos os dados recolhidos pela NSA para contactar o governo saudita, que naturalmente reprovou esse tipo de atitude, acabando por assinar contrato com a Boeing. No Brasil sucedeu-se exatamente o mesmo. Apanhámos representantes da Thomson a tentar subornar membros do governo brasileiro. Os Estados Unidos sublinharam que não se tratava de espionagem industrial. Tratava-se de detectar subornos, algo que, especialmente a partir da administração Clinton, era uma política válida para detectar o recurso à corrupção em detrimento de empresas americanas. Em grandes contratos é natural que se proceda a este tipo de vigilância. A NSA alegará que, de acordo com o Decreto-Lei sobre as práticas de corrupção estrangeiras, temos o direito de investigar se todos recorrem a métodos legais. O diretor da NSA admite que se recolhem informações com intuitos económicos. We do conduct collection for economic intelligence purposes. Questions of economic policy of foreign powers, for example. Questions of significant economic events like famine or flood or civil disturbances. And I would be misleading the committee totally if I said we did not pay careful attention to economic developments like the delivery of precursor chemicals to rogue states, the proliferation of weapons of mass destruction, arms sales, drug trafficking, money laundering, or sanctions bustings. But these are all contained within our charter to conduct foreign intelligence. Após 2 anos de investigações sobre o papel do Echelon na espionagem industrial, o Parlamento Europeu suspendeu o inquérito. No entanto, recomendou aos membros da União Europeia que ponderassem a hipótese de recorrer à encriptação, um sistema de codificação de transmissões telefónicas por fax e por e-mail, para que o Echelon não tivesse acesso a elas. Tentativas posteriores por parte dos Estados Unidos para convencer as empresas europeias e não só a fornecerem os seus códigos de segurança às agências de informação por motivos de segurança nacional fracassaram. Por tradição no Reino Unido, as pessoas deixam as chaves debaixo do tapete para que os vizinhos possam entrar em suas casas. Mas não vamos deixar as chaves eletrónicas debaixo do tapete para que vocês entrem e nos roubem as pratas de família. Seja necessário ou não, o recurso à encriptação tem aumentado nos últimos anos. Creio que as afirmações por parte da União Europeia de que a NSA estava envolvida em espionagem industrial foram empoladas. Isso não significa que tal não aconteça. Acontece.
Mas é claro que os europeus também recorrem a esse tipo de vigilância e espionagem económica. A França, por exemplo, possui 5 postos de escuta. Teríamos de ser muitíssimo ingênuos para desconhecer que todas as nações industrializadas do planeta e até alguns dos países menos desenvolvidos se espiam uns aos outros com o intuito de obter vantagens competitivas na economia global. Um dos exemplos de como os associados do Echelon usam as informações económicas ocorreu quando interceptaram um fax no final dos anos 90. A NSA interceptou uma nota de crédito enviada pelo exército iraniano a uma pequena empresa do sul de França. O documento deixou muitos elementos da agência nervosos, pois o seu valor era de vários milhões de dólares. E a empresa a que se destinava fabricava mísseis de cruzeiro. A NSA começou a interceptar as suas chamadas telefónicas, os seus faxes, etc. Situação que durou bastante tempo. A NSA suspeitava da possível exportação de mísseis de cruzeiro para o Irão, o que seria uma violação do embargo de armamento existente. Para acabar com as dúvidas, as autoridades francesas inspecionaram os carregamentos com destino ao Irão. De acordo com os franceses, a encomenda era um gerador autorizado e não um engenho de mísseis de cruzeiro. O Irão era alvo das atenções da NSA e dos associados do Echelon. A agência interceptou muitas comunicações entre a China, Pequim e Teherão. Teherão tinha um acordo com a China para o fornecimento de componentes de mísseis. Os Estados Unidos estavam a tentar suspender esse acordo. Em 2000, a administração Clinton assinou um acordo com o governo chinês para suspender o fornecimento dessas armas. Contudo, só tiveram a certeza de que Pequim manteve a sua palavra quando a NSA descobriu que os iranianos estavam furiosos porque os componentes não tinham chegado. Insistiram que o representante diplomático chinês em Teherão contactasse Pequim. O adido diplomático contactou telefonicamente a principal empresa pública de Pequim. Tenho comigo um membro do governo iraniano que quer falar com o presidente da empresa para saber porque é que os componentes dos mísseis ainda não chegaram. A NSA interceptou a conversa e ouviu o representante da empresa dizer: "O presidente está cá, mas diga-lhe que não para que desistam." Ouvir estas conversas permitiu determinar que os chineses cumpriam o acordo. Os iranianos não estavam a receber as armas que queriam e Pequim justificava o atraso com falsos pretextos. Contudo, a verdadeira razão era de que o governo chinês estava a respeitar o acordo. Desde o 11 de setembro, as queixas de escutas ilegais diminuíram consideravelmente, porque muitos perceberam o valor desse tipo de informações. Mas em março de 2003, um jornal britânico publicou uma reportagem em que se alegava que os Estados Unidos recorreram a golpes baixos para obter uma votação favorável à guerra no Iraque, na ONU. O jornal The Observer publicou um artigo em que dizia que a NSA estava a interceptar as comunicações dos delegados do Conselho de Segurança da ONU durante os debates sobre a aprovação ou não da resolução que permitiria aos Estados Unidos atacar o Iraque. O jornal divulgou um memorando que se dizia ter sido enviado pela NSA à sua homóloga britânica. O artigo incluía uma cópia, uma transcrição do e-mail de um oficial da NSA, endereçado aos seus subordinados, em que os encorajava a acelerar o ritmo e a explorar novas fontes de informação. Estas permitiriam à agência interceptar e descodificar as comunicações dos delegados. Faz parte dos regulamentos da NSA interceptar informações e comunicações estrangeiras. Isso não é novidade. Contudo, a última coisa que desejam é que as suas diretrizes sejam publicadas na primeira página de um jornal. A revelação dos factos provocou um embaraço geral. A NSA pode ser extremamente eficiente em interceptar as comunicações mundiais, mas poderá estar a perder o controlo?
Longe vão os dias em que tudo o que o Echelon tinha de fazer era montar um prato de satélite e captar toda a informação que desejasse do céu. Na verdade, a tecnologia de informação evoluiu tão rapidamente que a NSA e as suas associadas mal conseguem acompanhá-la. Têm de reinvestir uma nova forma de trabalhar. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. O governo e as empresas americanas disponibilizaram avultadas quantias monetárias e grandes esforços para transformar a NSA naquilo que ela é hoje. Se querem continuar a ter sucesso, terão provavelmente de realizar outro esforço semelhante. Têm de desenvolver formas de encontrar essas pequenas agulhas no imenso palheiro das comunicações. A única forma de o conseguirem é tornarem-se mais sofisticados na forma como interceptam as informações. De facto, a quantidade de informação captada pela NSA já pode estar a sobrecarregar o sistema. Foi isso que o general Mike Hayden descobriu pouco depois de ter sido nomeado diretor da agência em 1999. Numa segunda-feira à noite, ligaram-me para casa por volta das 20 horas. Era o responsável pela área de segurança do nosso centro de operações contínuas. Disse-me que os nossos computadores estavam bloqueados. São 36.500 metros quadrados de computadores. Incrédulo, fiz uma série de perguntas, entre as quais, quantos estão bloqueados? Todos, responderam-me. Foi em janeiro de 2000. A maior parte da costa leste enfrentava uma tempestade de neve. Hayden informou os seus funcionários da gravidade da situação através de um circuito fechado de televisão. Disse-lhes, isto é secreto. Nem aos vossos familiares podem revelar o que se está a passar. Se a nossa situação fosse divulgada, os riscos a que os americanos espalhados pelo mundo estavam sujeitos aumentariam consideravelmente. Os computadores ficaram bloqueados durante 3 dias e meio. O quartel-general da NSA ficou inoperacional. Tínhamos algumas capacidades limitadas nos nossos centros espalhados pelo mundo. Foi extremamente grave. O maior problema que a NSA enfrenta tem origem na revolução tecnológica dos anos 90, marcado pelo aumento dramático do uso de telemóveis e de cabos de fibra óptica, que servem de suporte à internet e outros meios de comunicação. A nível mundial, o volume de comunicações aumentou quase 800% entre 1990 e o final da década. Isso significa que a NSA tem um leque bastante mais vasto de comunicações para analisar. Terá de descobrir formas de selecionar com mais discrição o que pretende saber, que meios de comunicações pretende analisar, ou tem de criar uma forma muito melhor de processar a informação que recolhe. Para quem está de fora, é difícil saber até que ponto estão a conseguir desenvolver novos métodos. Temos dificuldades em acompanhar a revolução global das telecomunicações. É verdade. Esse é o nosso grande desafio. Afinal, a rede de espionagem foi concebida como reação a um tipo de guerra muito diferente. Na anterior ordem mundial, o nosso principal adversário era a União Soviética, um Estado oligárquico que evoluía lentamente. Atualmente, as comunicações dos nossos adversários baseiam-se num ciclo de evolução de uma indústria global que progride literalmente à velocidade da luz. Os telemóveis, a encriptação, as comunicações por fibra óptica, as comunicações digitais, a lista é interminável. Pensem em todas as formas através das quais vocês e o vosso público comunicam. Esses meios de comunicação também estão à disposição de pessoas que prejudicariam os Estados Unidos da América. De facto, tem sido relativamente fácil para a Al-Qaeda evitar ser detectada. Osama Bin Laden tem à sua disposição os lucros anuais de 3 mil milhões de dólares de uma indústria de telecomunicações em que pode confiar. Além de monitorizar trilhões de bits de informação da internet, a NSA teve de enfrentar as comunicações via fibra óptica. A NSA tem muito mais dificuldade em interceptar essas comunicações, porque primeiro tem de aceder aos cabos subaquáticos ou subterrâneos. Depois têm de desenvolver formas de extrair as comunicações deles.
Conseguem fazê-lo. Descobriram formas de o fazer. Contudo, é bastante mais complicado e muito menos eficaz. Sabe-se que os Estados Unidos estão a remodelar ou a construir um submarino cuja finalidade será aceder a esses cabos de fibra óptica. Contudo, o equipamento ainda não foi patenteado ou utilizado. A análise de formas sofisticadas de encriptação está a sobrecarregar o sistema de espionagem. Os vários métodos de encriptação ao dispor de todos são uma das nossas dificuldades. Talvez pudessem decifrar uma grande parte dessas encriptações, mas levaria muito tempo. Trata-se de um processo moroso que requer um grande potencial humano e que é muito difícil. A NSA e os seus associados de língua inglesa apenas começaram a abordar esses problemas. Depois do bloqueio do sistema informático de 2001, nos últimos 2 anos, a NSA tem gasto milhares de milhões de dólares para reforçar a sua frágil infraestrutura. Adquiriu novos sistemas informáticos e novo software. Contratou milhares de novos funcionários na tentativa de garantir que este tipo de bloqueio não se volte a repetir. Enquanto o mundo trava uma batalha contra o terrorismo, o esforço para renovar a NSA tornou-se crucial. Embora a recolha de informação não seja infalível, é uma primeira linha de defesa fundamental contra outro ataque terrorista, como o do 11 de setembro. Pim Pam Pum. Produção e gravação áudio.